O último versículo da segunda carta de Pedro diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. A nossa tendência é sempre crescer na graça. A gente tem a graça, é muito importante a graça. E é bom vivenciar a graça. É por causa da graça que os nossos cultos se tornam alegres. É por causa da graça. Agora, é interessante que nós não podemos ficar somente na graça. Tem que ter um outro lado também. E o assunto que estamos falando aqui hoje, sobre a volta gloriosa de Jesus, inspira-nos realmente a expectativa de tantas coisas lindas, maravilhosas, e que a gente está esperando. Quando se fala em fazer uma viagem, vou fazer uma turnê na Europa, vamos fazer uma turnê nos Estados Unidos, vamos fazer, aí a gente vai passear, vamos fazer uma porção de coisa. Pensa-se logo em passeio, não é verdade? Só que nós estamos convidados, não é para uma turnê, não. Esse negócio de passear no céu, não. Quem pensar que vai passear no céu está super enganado. E acordei nesta manhã sonhando. E a palavra que eu vou trazer para vocês hoje, Deus me deu esta noite, num sonho. 50 anos de pastorado, nunca aconteceu isso comigo. Mas não sei porque hoje aconteceu, né? É uma coisa nova. 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo de número 51 e 52, diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Esse versículo é muito lindo, maravilhoso, fala diretamente com a expectativa da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós almejamos isto. E por incrível que pareça, existe assim uma euforia muito grande sobre isso. Porque a gente às vezes não para pensar. Porque se nós meditássemos seriamente do que o Senhor está falando para nós, nós íamos contar até 10 para dizer que estamos esperando Jesus. Quantas palavras eu estou dizendo? Eu não quero jogar água na euforia de ninguém. Nem tampouco quero apagar a graça que está sobre nós. Mas estou fazendo uma reflexão criteriosa em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos irmãos, na vinda de Jesus haverá muita surpresa. Muita. E aqueles pastores que ficaram em cima do púlpito, incentivando a graça apenas, vão ficar envergonhados. Porque haverá uma frustração geral. Haverá uma frustração geral. Porque a igreja toda está pensando que vai subir. E a gente só prega que a igreja vai subir. Aí a gente vai incluindo todo mundo. Mas a gente não pensa que dentro da igreja tem aqueles que estão em pé, e quando o Senhor diz levantai-vos, tem aqueles
sentados e tem aqueles que estão deitados, dormindo. Eu quero dizer, nesta manhã tarde, só vão subir os que estiverem em pé. Os que estão sentados dentro da igreja não sabem não. Eu não estou dizendo que eles não serão salvos. Não, vão ser salvos sim. Mas a vinda de Jesus vai ser especificamente para dar alguma coisa especial. E existe propósitos extraordinários na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Em lugar nenhum na Bíblia diz que os santos vão subir. Mas pastor, o que é que você falou? É isso mesmo que você está ouvindo. A Bíblia diz que os escolhidos vão subir. Quantas virgens tinham? 10. Das 10, 5 eram prudentes, em pé. Então, em pé. E os outros 10 eram virgens também. Mas não eram prudentes. E a Bíblia diz que eram loucas. Mas não chega a ser tão loucas assim, não. São salvos, são santos. Interessante que em São Mateus, capítulo 27, versículos 50, diz que quando Jesus bradou, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Interessante que a gente passa por cima disso aí rapidamente e a nossa mente vai logo pensando que é o geral. Não, a Bíblia não diz todos os santos ressuscitaram. Muitos santos, muitos, não todos. Quer dizer que há uma diferença. Dentre os santos, Deus vai tirar os escolhidos, porque existe propósito para com os escolhidos, e são os escolhidos que vão ser arrebatados, porque tem propósito neste arrebatamento. Os outros são apenas santos, salvos. Na vinda de Jesus não sobe, fica aqui para guardar o milênio, vai entrar no milênio na condição de santos, mas não vai subir. Não, não é para subir. Subir não é para todos, não. É para aqueles, sabe, que se dão para Deus. É para aqueles que se dão para Deus totalmente. E eles são chamados de escolhidos. Os escolhidos. Existe uma diferença em Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8, é o tratamento de Deus para com o povo de Israel. E do versículo 9 ao 17, é o tratamento de Deus para com a sua igreja. Preste atenção que para Israel tem um detalhe. O Senhor vai fazer a escolha dos líderes de Israel para o milênio. E a Bíblia diz que o Senhor vai escolher 144 mil de Israel, 12 mil de cada tribo, para serem os líderes de Israel durante o milênio. Agora, quando a gente vai do versículo 9 ao 17, você vai ver que o Senhor está falando para a igreja. E o tratamento de Deus para com a igreja tem algo especial, né? Por quê? Porque a promessa do arrebatamento, os 144 mil de Israel não serão arrebatados. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor. Aos Hebreus capítulo 4 está escrito que, né, que haverá o sétimo dia, a sétima trombeta de Deus vai tocar e o povo de Israel, né, vai entrar no milênio. Então somente
Por quê? Porque há uma promessa de Deus para com Israel. E a gente sempre fala que a glória da segunda casa é bem maior do que o da primeira. Já ouviram isto? A glória da segunda casa é bem maior do que o da primeira. O que ele está dizendo com isto? Ele está dizendo que a glória da igreja é maior do que a glória de Israel. E os escolhidos de Israel não vão subir, vão ficar aqui. É lógico que vai ser guardado por Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Mas a glória da igreja, os escolhidos da igreja, não vão ficar aqui, vão ser arrebatados. Há uma diferença, há um arrebatamento. Haverá um arrebatamento. Da volta de Jesus, o Senhor está programando um arrebatamento para o seu povo. Vamos mostrar aqui para os irmãos um escalonamento, uma sequência de coisas que vão acontecer exatamente quando Jesus estiver voltando. É uma sequência, eu vou mostrar pela sequência. Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem atentos ao que nós vamos falar aqui nesta manhã. Fiquem bem atentos. Eu não estou inventando uma história. Eu estou falando da palavra de Deus. E eu preciso ter responsabilidade naquilo que eu falo em qualquer parte do mundo. A Bíblia diz que o juízo para aqueles que ensinam é muito rigoroso. Porém, eu também não posso me omitir. Se o Senhor me chamou para ensinar, ou eu vou ensinar ou vou ser castigado. Mas agora, por outro lado, eu tenho que entender que eu não posso estar aqui no púlpito falando o que não é verdade. Não, eu tenho que falar a verdade. E a verdade não está na mente humana, não está numa denominação, uma religião que professamos. A verdade está na palavra de Deus. E as pessoas confundem filosofia com teologia. Filosofia é o pensamento humano em relação a Deus. Mas teologia é o homem descobrindo o pensamento de Deus. Por isso Paulo disse aqui: eis aqui vos digo um mistério. É um mistério. Mas o mistério só pode ser revelado para aqueles que querem entender o mistério. Se você quer viver somente na graça, você não vai entender mistério nunca. Porque o mistério está exatamente no conhecimento. É na palavra que está o mistério. E o mistério que Deus tem para todos nós, ele é lindo demais. Deixa-me dizer uma coisa: todos os sinais relacionados com a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo já se cumpriram. Você vai observar os tratados de paz. Daniel capítulo 9, versículo 27, está escrito, né, que haverá um tratado de paz na primeira etapa da última semana de Israel. E os tratados de paz já foram feitos com o Egito, com a Síria, sabe, vários tratados de paz. E os presidentes aqui dos Estados Unidos, Bill Clinton e outros, né, fizeram participação, assinaram, né, consta a assinatura destes principais presidentes do mundo no sentido de fazer o tratado de paz. E os tratados de paz já se cumpriram. Mas agora falta uma coisa que ainda não se cumpriu. E nós podemos entender que está difícil de se cumprir. Por quê? Porque nós, os crentes, queremos nadar apenas na graça. Nós não queremos nadar no conhecimento. Se você convida a igreja para um festival de louvor, de música, de adoração, vai superlotar. Mas convide a igreja para uma série de estudos bíblicos com responsabilidade, e a metade, ou um terço, ou um quarto, sei lá. Não é verdade isso, irmãos?
Ninguém quer parar para escutar a palavra, não. Mas olha só, Apocalipse no capítulo 6, versículos 9, 10 e 11, está escrito que existe alguém debaixo do altar. E este alguém que está debaixo do altar é exatamente aqueles que ressuscitaram quando Cristo bradou. E eles foram transferidos para debaixo do altar. E é interessante que eles estão debaixo do altar, e a Bíblia diz que eles estão clamando. Eu pergunto aos irmãos, existe um clamor de até quando para quem está satisfeito? Quando você está satisfeito, você diz até quando? Não vai dizer. Mas eles estão debaixo do altar dizendo até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando? Ele está dizendo que até quando não se dará a tua vinda, Jesus? Porque nós queremos voltar à vida. Nós queremos a ressurreição. Eles estão bradando, eles estão almejando a ressurreição. Para quê? Para se cumprir a palavra, a promessa de Deus, né? Ao som da sétima trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Interessante que o Senhor disse, calma. Eis aí, compridas vestes brancas. Vocês vão aguardar. Preste atenção que o termo aguardar por um pouquinho de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que serão mortos da mesma maneira que vocês foram. É a palavra de Deus para eles. Calma. Vamos esperar completar o número dos escolhidos. E é exatamente isto, meus queridos irmãos, que está faltando. Completar o número dos escolhidos. Está difícil. As pessoas dizem, existe alguma coisa difícil para Deus? Sim. Porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Ele te convida, gente, fique de pé, você está sentado. Oh, gente, fique de pé, estou deitado. É só para quem quer ficar de pé. São poucos os que querem ficar de pé. São poucos. E é por isso que o número ainda não se completou. E no momento em que o número daqueles que querem realmente subir com Jesus se completar, e o Senhor vai voltar. A volta de Jesus está vinculada diretamente a esse fenômeno extraordinário. Por isso, todos os dias a gente está conclamando a igreja, por favor, queridos, vamos esperar Jesus de uma maneira diferente, fazendo alguma coisa, dando, né? Nós temos que nos dar para Deus. Não importa o que você vai fazer, não importa a tua vocação, mas importa que você está se dando para Deus. Se você é um bom cantor, vai cantar para Deus. Mas se você é um bom pregador, vai pregar a palavra. Se você é um ensinador, vai ensinar a palavra de Deus. E a gente às vezes fica preso em alguma coisa que é lindo demais. É lógico que é lindo, eu sou músico, irmão. E músico que não gosta de música está errado, né? Eu gosto de música. Mas, sinceramente, eu ando preocupado, porque os irmãos ficam cantando, louvando, vamos cantar eternamente. Não é assim, não. Não. Há uma ordem, há uma regra, e o céu vai ser com regras tremendas. Ninguém vai passear no céu, não. Tem um objetivo, e há uma promessa de Deus. Os escolhidos. É para os escolhidos. Mas por que privilégio para uns e não para os outros? Não é privilégio. Privilégio é para todos. Mas há um convite de Deus para você ficar de pé. Você não quer ficar de pé? Há um convite de Deus que é para você se levantar. Você quer ficar sentado? E muitos não estão nem sentados. Estão deitados.
Então eu estou esperando Jesus. Não adianta esperar Jesus deitado, não. Não adianta esperar Jesus sentado, não. Levante-se e vai fazer a obra de Deus naquilo que Deus chamou para você fazer. Só assim você pode dizer: estou esperando Jesus. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos fazer agora uma retrospectiva de uma sequência de acontecimentos. Na vida de Jesus vai acontecer algo especial. Porque, como disse aqui o texto, eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui daqueles que se dão para Deus. Ao som da 7ª trombeta, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas os que morreram na condição de escolhidos. Não é os que morreram na condição de santos, de salvos. Não. Só os escolhidos. Só os escolhidos. Para isso o Senhor está esperando completar o número, para que Ele possa voltar. Mas existem muitos escolhidos que estão vivos. E os que estão vivos serão transformados. Existe um engodo de ensino terrível que marca tremendamente a igreja, porque a palavra de Deus diz que o sentimento, as ideias do anticristo já está no mundo desde que a igreja foi organizada. As ideias do anticristo. Então, tudo que se puder fazer para enganar, ele vai fazer. Aí quando a gente diz assim, seremos transformados, todos seremos transformados, os que ressuscitaram e os que estão vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Como seria isto, hein? Bom, em regra geral, quase que todas as pessoas, né, aqueles especialmente que não querem se aprofundar mesmo na palavra de Deus, aí ele começa a conjecturar uma porção de coisas. Por exemplo, a carne, a abominação da carne. Porque a ressurreição não será em carne, dizem eles. Só que a palavra de Deus diz que Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele apareceu aos seus discípulos, ele disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. É escrito em Lucas 24, 36. Aí Jesus, conhecendo a intenção dele: por que estás perturbado? Por que sobe tais pensamentos em vossos corações? Eis aqui as minhas mãos e os meus pés, provai e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos como vede que eu tenho. Prestar atenção? Jesus provando que ele ressuscitou homem. Jesus mostrando que ele ressuscitou mesmo. E a ressurreição dos escolhidos, dos justos, dos santos, será de igual modo a Jesus Cristo. Ressurreição não é nada mais nem nada menos de que voltar à vida. E a terra que comeu carne vai devolver o quê? Prestar atenção? O mar que comeu carne vai devolver o quê? Comeu carne, devolve carne. Os sepulcros vão se abrir e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ressuscitar mesmo. E os que estão vivos? E os que estão vivos? A palavra de Deus diz que, Jesus falando dos que aqui estão, muitos não hão de provar a morte. Não foi isso que Jesus falou? Dos
que é a questão, muitos não hão de provar a morte. Ele queria dizer que os que morreram vão ressuscitar. Porém, os que estiverem vivos não vão morrer para ressuscitar, mas serão transformados. Eu estava na Argentina e lá fui fazer uma visita a uma família. E quando entrei naquela sala, estava lá um senhor já idoso, sabe, de cabeça baixa, muito triste. Por quê? Porque tinha amputado uma perna. E eu fiquei ali sofrendo com ele, aquela dor de uma perna amputada. Em dado momento, eu disse para ele: o senhor sabe que Deus pode te dar uma perna nova? Aí ele disse assim: não, eu comprei essa semana, uma perna de mecânica. Comprei essa semana, ela é nova. Falei: mas não é essa que eu estou falando, não. Eu estou falando que se você for um servo do Senhor, escolhido por Ele, você vai ganhar uma perna nova, porque vai nascer uma perna nova. Na vinda de Jesus, quem falta um dedo, vai nascer o dedo. Quem falta uma perna, vai nascer essa perna. É a transformação, a restauração física. É a restauração do corpo. Nosso corpo será restaurado. Esse negócio de transformado, aí fica idealizando lá. E de quê? Matéria-prima? Qual? Qual matéria-prima? Matéria plástica? Não, vai ressuscitar, sabe o quê? Carne e osso, como Jesus ressuscitou. Ele é o modelo da nossa eterna salvação. Ele é o modelo da nossa ressurreição. E como Jesus ressuscitou, assim também nós havemos de ressuscitar os que já morreram em Cristo. Porém, os que são transformados no corpo, para receber a coroa da vida. A coroa da vida é para aqueles que tiverem a restauração do corpo. Recebe a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas não é só no corpo que nós vamos ser transformados, não. Nós vamos ser transformados na alma também. A nossa alma, quando o homem pecou, se tornou corrupta. Mas ela vai se revestir da incorruptibilidade. Aliás, o versículo seguinte do texto que lemos diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está falando da alma. A alma do homem se tornou corrupta a partir do momento em que o homem pecou. E todos nós, querendo ou não, somos corruptos, porque a nossa alma é corruptível. Mas na transformação seremos incorruptíveis. E o versículo continua dizendo: isto que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é mortal em nós? O nosso físico. Então vai ser revestido da imortalidade. Isso não quer dizer que vai mudar de essência. Não. Quando Deus fez Adão, Ele não fez Adão para morrer. Entretanto, ele tinha corpo, carne e osso. E é aquele estado primitivo de Adão, que era o projeto de Deus para o homem, que vai acontecer na ressurreição. A volta à vida, voltar ao Éden. Este é o propósito de Deus para todos nós. Muito bem, creio que nós estamos entendendo, né, alguma coisa. Mas agora eu quero mostrar aos irmãos algo extraordinário. Por exemplo, ao toque da sétima trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam, homens e mulheres, porque é um propósito de Deus para isto. Mas os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e juntos, diz a Bíblia, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Não é primeiro os que morreram, não. Eles vão ressuscitar antes,
que ele precisa se igualar a nós em termos físicos. Seres humanos, em termos físicos, ele tem que se igualar a nós. E depois que se igualarem a nós, nós também estamos sendo transformados. E sem dúvidas alguma, não é? Cada um de nós, você, meu querido irmão, você, minha prezada irmã, você não é aquilo que Deus planejou. Nós fomos aniquilados fisicamente por causa do pecado. Por isso eu tenho a impressão de que nós vamos crescer um pouquinho mais. Né? Não vai ficar pequenininho não. Vai crescer. Eu vou crescer um pouco. Talvez uns 30 centímetros. Eu tô meio careca, né? Vai nascer cabelo. Se você tem uns olhos de vidro, vai jogar fora o olho de vidro e vai nascer um olho novo. Se você falta uma perna, vai nascer uma perna. Tem a restauração física. E a restauração da alma, você vai deixar de ser ambicioso, egoísta, orgulhoso. Você vai deixar de ser tudo isso que é ruim, para você ser uma pessoa santa na presença do Senhor. Entenderam? Restauração da alma. Isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então nós estaremos homens completos, perfeitos, para servir ao Senhor. Muito bem. Diz a Bíblia que juntos vamos subir a encontrar o Senhor dos ares. O que a gente vai fazer nos ares? E quando eu celebro o casamento, né, eu fico observando o noivo entra, fica aqui no altar, esperando a noiva. Daqui a pouco vem lá o padrinho trazendo a noiva, não é verdade? Aí ela vem até a metade da igreja. Quando ela chega na metade, o noivo sai daqui e vai encontrar a noiva lá. Não é isso que acontece sempre? As pessoas fazem isso sem saber o que significa isto, mas significa a volta de Jesus. O Senhor vai se deslocar dos altos céus, o Senhor Jesus vai se deslocar dos altos céus, acompanhado de anjos, para vir até as nuvens. Ele não vem aqui na terra não, ele vem nas nuvens. E o Espírito Santo, que é o nosso padrinho, né, vai nos conduzir até as nuvens para apresentar a noiva do Cordeiro, lá nas nuvens. Interessante que quando isto acontecer, os anjos não vieram com Jesus tão somente para passear. Não, eles têm atividades. O que é que os anjos vão fazer acompanhando Jesus? Vocês já leram, até já falei hoje, né, que existem confecções lá na glória celestiais. Existem anjos que estão trabalhando de dia e de noite, confeccionando a roupa, as vestes brancas daqueles que hão de ser salvos. E esses anjos estarão voltando com Jesus, trazendo as nossas roupas. E nas nuvens nós vamos trocar de roupa. Glória a Deus. Não é subir nu. Não. Uma pessoa, um homem subindo nu, uma mulher subindo nua. Não vamos subir nu, não. Nós vamos subir com a roupa que estamos. Até nas nuvens. Quando chegar nas nuvens, a gente vai receber as nossas vestes que os anjos estão trazendo e nós vamos nos vestir nas nuvens. Depois as outras ficam por lá, não tem problema. Não é verdade? Mas o certo é que nós vamos trocar de roupa lá nas nuvens.
E a partir do momento em que todos trocarem de roupa nas nuvens, aí nós vamos seguir. O Senhor Jesus está na frente e vai seguindo em direção ao trono do Pai que está no céu. É uma caminhada um pouco longa, mas vai ser uma trajetória linda, maravilhosa, de gozo, de prazer, né? E a gente canta sempre o hino, quando o povo salvo entrar, né? Quando o povo salvo entrar. Você vai cantando. Glória a Deus. Quando chegarmos lá na glória celestial, aí vai acontecer um fenômeno tremendo. Uma grande porta de ouro, linda, maravilhosa, vai estar se abrindo para nós. O Senhor Jesus não vai assim de qualquer maneira, não. Ele tem indumentárias especiais, lindas, e sendo acompanhado dos seus escolhidos, também de vestes brancas, bem arrumados, e o Senhor Jesus vai parar diante daquela porta. Ninguém vai entrar assim atabalhadamente, não. Jesus para ali. Aí quando para aí, lá no final está o trono do Pai. O Pai vai ficar em pé no seu trono para receber o seu filho. Estão prestando atenção? Eu estou contando aqui, meus irmãos, não é uma invenção, não. Glória a Deus. É história verídica que vai acontecer. É um fato prometido. E lá nós vamos parar. O Senhor Jesus para naquela porta, não vai entrar, não. Aí, meia hora de silêncio no céu. Aí de repente um brado de aleluia por seres espirituais, um coral angelical para cantar a entrada da noiva. Aí um brado de aleluia, aleluia, vai encher os céus com o brado de aleluia. E a Bíblia diz que haverá um silêncio novamente. E depois o segundo sinal, e o segundo sinal é outro brado de aleluia. E o eco do aleluia celestial, sabe, vai ser lindo demais. Não sei se vocês já prestaram atenção. Aleluia é uma palavra universal em todos os países do mundo. Em todo lugar que você chegar, quando você vai dizer aleluia, é aleluia. Se é em japonês, é aleluia. Se é em chinês, é aleluia. Se é inglês, é aqui nos Estados Unidos, é aleluia. Se é no Brasil, é aleluia. E o brado de aleluia é no céu também. Glória a Deus, aleluia. E o bradar de aleluia. Segundo sinal. Mais um silêncio. Aí o terceiro bradar de aleluia. Agora sim. Os anjos, o coral angelical começa a cantar. E o Senhor começa a caminhar em direção ao trono do Pai. Vai caminhando, e a sua igreja vai acompanhando aquele cortejo lindo. Glória a Deus. Quando chegar diante do trono do Pai, o Senhor Jesus vai parar ali na frente. E o Pai em pé. Aí o filho vai dizer para o Pai: Pai, aqui estão aqueles que foram comprados da terra com o meu sangue e foram ganhos pela tua palavra. Aleluia. Aleluia. Um brado de aleluia. 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 Uma declaração linda do Filho de Deus. E agora a resposta do Pai para a igreja vencedora, para os seus escolhidos, a noiva do Cordeiro. Sois bem-vindos à minha glória.
Aleluia. Vocês são bem-vindos à minha glória. Eis aí as mesas, estão todas preparadas. Assentai, pois, nestas mesas. Cada um de nós vamos lá, tem a nossa mesa lá. Interessante, nessas mesas, a gente vai observar aqueles queridos irmãos que nós nem conhecíamos, mas oramos por ele. Aí você vai olhar na tua mesa, aqui tem lá um japonês. O que tu está fazendo aqui, rapaz? Eu sou aquele japonês que você orou lá no Brasil por mim, e eu estou aqui porque eu fui salvo também e remido pelo precioso sangue de Jesus. Entendeu, irmão? O resultado do nosso trabalho vai aparecer ali. O resultado do nosso trabalho vai aparecer ali. Aí a gente senta. O Senhor Deus, o Pai, vai dizer: anjos, colhei, pois, os frutos da árvore da vida e sirvam as mesas. Aí os anjos passam. Um detalhe, queridos. Quando o homem pecou, Gênesis capítulo 3, versículos 22 em diante, alguns versículos, ele diz que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não toque também na árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor expulsou do jardim o homem e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe o que os querubins fizeram? Pegaram aquela árvore, arrancaram, transportaram-na para o céu, e ela está plantada lá no céu. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, diz que a árvore da vida João viu. Interessante é que antes que João visse essa árvore, Davi também viu. No Salmo 46, Davi fez uma citação: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Há um rio, debaixo do trono sai um rio. E todos não sabiam o que Davi tinha falado. Poxa, Davi deveria estar delirando quando escreveu isso. Não é possível, lá no céu tem rio, lá no céu tem água, lá no céu tem árvores. Aí ficou aquilo, uma dúvida tremenda, né? Quando João foi arrebatado ao céu, o Senhor mostrou e estava lá o trono, o rio e a parreira de uva que passava de uma e outra banda do rio. E ele viu o rio de águas cristalinas e puras e a árvore da vida que tomava de uma a outra banda do rio, uma linda parreira, e o rio passava por debaixo da parreira. Parece até que eu estou contando uma história assim, notícia, né? Mas não, meu Deus. Quando a gente lê o Senhor Jesus ministrando a última ceia, São Mateus capítulo 26, versículo 29, ele fez uma linda declaração e disse do seu desejo: não beberei do fruto da vide até aquele dia em que de novo beberei convosco no reino de meu Pai. Vocês já leram isso? Ele estava falando depois de ter ceado com os seus discípulos, a última ceia. Ele disse: não beberei mais do fruto da vide. O que é fruto da vide, hein, irmãos? Como se chama a árvore que produz uva? Videira. É uma parreira. A videira é a árvore da vida. Glória a Deus. E aquela linda videira que estava no jardim do Éden, Deus transportou-a para o seu trono através dos querubins
com um objetivo que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Irmãos, já leram capítulo 2, versículo 7? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ela foi transferida para quê? Para ser servida aos vencedores. Então, lá vai ter a ceia. Depois da ceia, haverá agora as homenagens. As homenagens. E as homenagens é o recebimento de troféus. O Senhor Deus estará distribuindo para todos coroa. Coroa da vida para os vencedores da morte. Coroa de justiça para os vencedores na alma. E coroa de glória para os vencedores no espírito. E ali chegaremos ao nível da perfeição. Por isso, as coroas representam a nossa vitória na perfeição de Deus. É muito lindo isso, meus queridos. Mas é somente não. Haverá também agora a entrega dos galardões. E o galardão está vinculado de